Para honrar, ou para ser honrado, precisamos honrar. Há uma gama muito grande, há um número muito grande de pessoas em busca de honra, em busca de reconhecimento. Porém, essas pessoas, ou a grande maioria dessas pessoas, não sabe o que é honrar e desconhece o princípio da honra. E toda honra vem de Deus, através de pessoas que estão acima de nós, em autoridade, em poder e posição. Essa é uma realidade, uma verdade bíblica inviolável. Toda honra vem de Deus, porém através de pessoas. Deus nos honra através de pessoas que estão acima de nós, repetindo, em autoridade, poder e posição. E muitas dessas pessoas que estão buscando honra não sabem tributar ou dirigir honra a quem merece honra. Não sabem honrar os pais, não sabem honrar as autoridades eclesiásticas e também seculares, não sabem honrar a Deus, que é todo-poderoso e criador dos céus e da terra. E por essa razão, meus queridos, a honra nunca vem. É preciso reconhecermos princípios para podermos ser honrados aqui na terra, seja na igreja, seja no reino de Deus, ou seja lá fora no mundo secular. Existem princípios que devem ser obedecidos, seguidos à risca, para que possamos também receber honra, e principalmente a honra que vem de Deus. E a honra que vem de Deus é uma honra que eleva, é uma honra que enobrece, é uma honra que coloca o indivíduo em destaque, é uma honra que coloca o indivíduo no centro e chama a atenção de todos. Então, essa é uma honra que privilegia aquele que é honrado. E quero tomar como base, nesse instante, um pouquinho da vida de Davi. E todos nós conhecemos muito bem Davi. Saul, o primeiro rei de Israel, foi rejeitado por Deus, para que não mais reinasse sobre Israel, para que não mais governasse como soberano de Israel. Deus, em sua soberania e sabedoria infinita, chamou Samuel, que era sacerdote, juiz e profeta daquela época e daquela geração. E disse para Samuel: Samuel, até quando você terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não seja mais rei sobre Israel? Vem, olha, enche o teu vaso de azeite, porque enviar-te-ei à casa de Jessé, o belamita. Porque lá na casa de Jessé existe um que eu escolhi e nomeei para que seja o próximo rei de Israel. E aqui tem um detalhe importante, é que Davi foi honrado na casa do seu pai, diante de seus irmãos. Mas quando Deus chamou Samuel, irmãos, e o enviou à casa de Jessé, ele fez algumas recomendações importantes. E a primeira: você ungirás aquele que eu escolhi. Primeiro detalhe: quem escolhe é Deus. O homem apenas reconhece o chamado, a vocação, mas quem escolhe é Deus. E na casa de Jessé havia um moço que Deus, lá na eternidade, em sua soberania, já havia escolhido para que fosse o próximo rei de Israel. Então Deus escolhe, Deus nomeia, Deus capacita, Deus levanta, Deus dá nome, Deus dá privilégio. Isso tudo vem de Deus. E Deus ainda disse para Samuel, chegando lá na casa de Jessé:
você vai ungir aquele que eu indicar. Primeiro, eu escolhi. Segundo, aquele que eu indicar. Não é aquele que você achar que deve ser ungido. Às vezes, Deus trabalha, ou na maioria das vezes, diferente de nós. Porque nós queremos honrar as pessoas devido à sua aparência, à sua classe social, à sua condição financeira. Mas Deus não olha esses requisitos para honrar alguém, ou para escolher alguém. Porque Deus não vê como vê o homem. Deus não vê a aparência, o exterior. Deus olha para o interior, para dentro, para o coração, para o âmago, para a índole da alma do ser do indivíduo. E enquanto Davi estava lá no campo, apacentando ovelhas, as ovelhas do seu pai, Deus estava de olho em Davi. Davi não sabia, mas Deus já o havia escolhido para ser o próximo rei de Israel. Isso também acontece com a gente, irmãos. Deus tem o seu plano, e dentro do seu plano, Ele conta com pessoas para executar missões. Então Deus indicou, e lá na casa de Jessé, a Bíblia diz que ninguém sentou, ninguém comeu, enquanto Davi não chegou. E quando Davi chegou, Deus falou para Samuel: esse aí que você deve ungir. Por quê? Ele queria ungir o primogênito, porque ele viu o bonito, de boa aparência, e o Senhor disse: não, não é esse. Passaram-se os 7 filhos de Jessé diante de Samuel, e nenhum deles era a escolha de Deus. A escolha de Deus era o Davi. E quando Davi chegou, Samuel derramou azeite sobre a cabeça de Davi, e naquele instante o Espírito de Deus se apoderou de Davi e mudou o seu coração. Davi recebeu a primeira honra na casa do seu pai, diante dos seus irmãos. Deus quer honrar você na casa do seu pai. Deus quer honrar você onde você é desprezado. Deus quer honrar você onde você é rejeitado, onde você não é reconhecido, onde ninguém dá nada por você, onde ninguém olha para você e vê em você o seu potencial. É lá que Deus quer te honrar, é lá que Deus quer te usar, é lá que Deus quer te exaltar. Anos mais tarde, meus queridos, lá em Hebrom, salvo engano, Davi foi honrado pela segunda vez. Quando todas as autoridades de Israel se dirigiram a Davi, e lá Davi fez um concerto, uma aliança com as autoridades de Israel, e diante de todo o povo, Davi foi ungido rei sobre todo Israel. Primeiro, ele foi honrado na casa do seu pai, diante dos seus irmãos. E agora, pela segunda vez, ele está sendo honrado em Israel, diante de todas as autoridades e de todo o povo. Ele foi ungido rei sobre Israel. Deus sempre vai nos elevar a um patamar maior. Deus sempre vai nos honrar no meio de pessoas. E Ele vai sempre usar pessoas maiores em autoridade para reconhecer aquele que Ele está erguendo e levantando para fazer a diferença e para cumprir uma missão. Aleluia.